Conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Espantoso, vós não sabeis de onde ele é?
No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube o que tinham expulsado, e encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo, e aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: Porventura, também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Podemos sentar, por gentileza. Meus caros irmãos e irmãs, nós vivemos dentro de um contexto de mundo onde tudo vai se tornando apenas aparências, né? Tudo vai se tornando uma própria falsidade diante daquilo que nós buscamos, daquilo que nós queremos, ou dentro do próprio contexto daquilo que o homem vai se tornando no transcorrer da vida, e nós nos deixamos inteiramente envolver-nos pelas coisas falsas que o mundo vai nos propondo no transcorrer da nossa vida. Shakespeare dizia que formosa aparência tem a falsidade, né? E como é bela a falsidade, como muitas vezes engana a muitos aquilo que se coloca como falso diante do verdadeiro. Quantas vezes nós nos deixamos iludir e arrastar pelas falsidades todas que o mundo vai nos apresentando? Quantas vezes nós deixamos que as aparências sejam primordiais ou primordial no transcorrer da nossa relação humana, do nosso sentido humano, né? Shakespeare também dizia: possam as aparências, né, serem menos essenciais, porque o mundo ainda se ilude com os ornamentos. E para nós, muitas vezes, o que vale são os ornamentos. Na primeira leitura de hoje, do livro do profeta Samuel, Deus diz a Samuel: Deus não olha segundo ou como os homens, Deus não olha as aparências, mas Deus vê a essência. E nós, quando vamos nos deixando absorver inteiramente por aquilo que o mundo vai nos propondo, ou pela luz artificial que o mundo vai nos propondo no nosso dia a dia, daquilo que se torna volúvel dentro do contexto do mundo, nós nos deixamos inteiramente viver dentro desse conceito da falsidade, ou das ilusões que o mundo pode nos proporcionar durante toda a nossa vida, porque nós não conseguimos enxergar com clareza o que está diante de nós, ou muitas vezes não conseguimos enxergar com clareza nem aquilo que nós vamos construindo dentro de nós. Nós não vamos chegando ao nosso próprio coração porque nós temos medo que a luminosidade possa nos revelar quem nós estamos nos tornando, muito diferente daquilo que espera-se dentro de um conceito de espiritualidade, o que nós podemos nos tornar diante de tudo aquilo que Deus proporciona a cada um de nós, daquilo que Deus mostra a cada um de nós no transcorrer dessa nossa caminhada humana, porque para nós basta não aquilo que é essencial na vida, mas para nós basta-se muitas vezes aquilo que vai nos tornando fruto dos nossos desejos, fruto das nossas ambições e do próprio poder que o mundo pode nos conceder, porque nós nos deixamos inteiramente seduzir e iludir por ele. De que formas vamos vivendo, de que forma vamos nos construindo, né? E será que realmente nós enxergamos? A palavra de Deus é como um véu que é retirado dos nossos olhos e faz com que nós possamos enxergar com clareza não somente quem nós somos, ou enxergarmos diante de nós o que o mundo é, ou de que forma que o mundo vai se apresentando a cada um de nós no transcorrer da nossa vida. Maquiavel dizia assim:
De modo geral, os homens julgam mais com os olhos do que com o tato. Todos podem ver, mas poucos são capazes de sentir. Todos veem com aparência, e poucos sentem realmente como nós somos, ou sentem o que nós somos. Porque os nossos olhos veem apenas aquilo e da forma com que eles querem ver. Deixamos-nos iludir pelo brilho falso do mundo, né? Quando nós nos encontramos com o Evangelho de hoje, Jesus nos mostra um homem cego, um homem literalmente cego, cego para as coisas de Deus e cego diante do mundo. Um homem que não conseguia enxergar a si mesmo e não conseguia viver aquilo que é a palavra de Deus, o sentido de Deus diante do mundo. Naquele momento, quem pecou? É um questionamento dos discípulos, porque para o israelita, para o judeu, quando alguém trazia alguma marca de alguma complexidade física, de algo físico que era iminente a ele, que era perceptível a ele, ele trazia sobre si a marca do pecado. E naquele momento Jesus nos mostra que o pecado não está nas marcas que nós trazemos, mas naquilo que nós construímos dentro do nosso coração e da nossa vida, na nossa própria essência. Aquilo é necessário para que Deus possa se manifestar de Jesus. E naquele momento ele pega a saliva é sinal de cura na Sagrada Escritura, e a transforma juntamente com a terra em barro. O barro, o homem foi feito do barro. Deus cura aquele homem e transforma aquele homem. Deus dá a ele um novo sentido da vida, para que possa enxergar verdadeiramente o que se propõe através da presença de Deus. O que se propõe quando Jesus cura o coração do homem e o homem se deixa curar por essa presença de Deus no transcorrer da sua caminhada. Ali a indagação, né? Jesus coloca diante daqueles homens a plena certeza de que Ele é aquele que pode curar e aquele que pode transformar. Mas a cegueira do próprio ser do homem, dos fariseus, dos mestres da lei, foram incapazes de enxergar além de si mesmo, foram capazes de enxergar além dos parâmetros que foram criados nele, no mundo, para o mundo e diante do mundo. Eles enxergavam apenas como os outros queriam que eles enxergassem. Eles olhavam apenas da forma com que eles foram moldados a enxergar no transcorrer da vida. Não se abriam para a luz, não se abria para o novo. E ali vem-se todo um questionamento com relação à pessoa de Jesus Cristo. Se Jesus diz, eu sou a luz do mundo, por que muitas vezes nós vivemos a obscuridade do nosso ser? Se Jesus vem para dar a nós um novo sentido de vida, porque tantas e tantas vezes nós continuamos a ter uma percepção plena daquilo que é a mentira própria do mundo? Marx dizia, os olhos que só enxergam a mentira, quando percebem a verdade, cegam-se, porque muitas vezes nós não queremos enxergar a verdade, não queremos enxergar a verdade do mundo, não enxergarmos a verdade que está dentro de cada um de nós, nos depararmos com uma vida que nos levou a uma ilusão diante de todo o transcorrer da nossa vida, e olharmos a vida de uma forma diferente, porque não queremos abraçar ou não queremos vivenciar outra coisa que não as ilusões que o próprio mundo vai nos mostrando. Não queremos abraçar outra coisa senão a forma volúvel com que o mundo vai vivendo no transcorrer da vida, porque deixar tudo isso é abandonar-se em Deus. Abandonar-se em Deus é deixar de lado aquilo que momentaneamente pode me seduzir diante de um contexto de mundo, né? E como nos diz São Paulo na carta aos Efésios hoje, né? Viveis como filhos da luz, porque aqueles que são filhos da luz vivem a bondade, vivem a justiça, vivem a verdade. Discerne aquilo que é de Deus daquilo que é do mundo, aquilo que me arrasta e seduz daquilo que é a verdade, daquilo que é em verdade do mundo, as mentiras todas que nós vamos vivendo, daquilo que Deus proporciona a cada um de nós, que é verdade plena no seu amor e na sua bondade, né? Mas nós podemos dizer, mas eu enxergo muito bem com a luz de Deus, né? Será que eu enxergo? Será que eu sou bondoso para com os outros, né? Será que eu olho a vida como a justiça com que ela deve ser vista? Será que eu carrego em mim as marcas da verdade que Deus proporciona a cada um de nós no transcorrer da nossa vida? Tudo aquilo que é condenável se manifesta diante da luz de São Paulo, e tudo aquilo que não serve para nós no caminhar da vida, nós conseguimos enxergar, né? Mas para nós, muitas vezes, o próprio sentido espiritual, ele não passa, né, de algo que seja superficial no transcorrer da nossa vida.
O homem não pretende, não pode alcançar certas verdades na vida enquanto conserva dentro de si certas mentiras. Nós não encontraremos a verdade de Deus quando nós trazemos em nós ainda algumas mentiras da vida, quando nós trazemos em nós algumas mentiras que o mundo vai nos proporcionando no transcorrer de toda a nossa caminhada. Santo Agostinho, quando ele escreve Confissões, ele vai dizer lá: tu me chamastes, clamastes e rompestes a minha surdez, né? Resplandecestes e curastes a minha cegueira, né? Deixar-se curar por Deus, deixar-se envolver por Deus, deixar com que a clareza de Deus, através da palavra de Deus, possa prevalecer efetivamente no transcorrer da nossa vida, né? Buscar a paz interior, né? Porque nós vamos buscando cada vez mais, né, vivermos a confusão do nosso próprio ser. Nós vamos cada vez mais vivendo, né, a turbulência que nós vamos criando dentro de nós mesmos, porque nós não queremos abandonar as mentiras e as ilusões do mundo, né? Nós não queremos deixar de lado a falsa felicidade que o mundo vai proporcionando a cada um de nós no transcorrer da nossa vida, né? Se Deus olha e nos ensina a olhar o coração, né? Porque muitas vezes olhamos apenas as aparências, né? Como o padre Antônio Vieira dizia, não pode haver maior cegueira, nem mais cega, que um homem ser cego e cuidar que não é. Ou a cegueira do juízo e do amor próprio é maior do que a própria cegueira dos olhos, né? Até quando, né, nós viveremos a superficialidade da nossa própria cegueira, né, da nossa própria espiritualidade? Até quando nós nos deixamos arrastar ou deixaremos nos arrastar pelas mentiras e as ilusões do mundo? Porque não passamos iludidos, vivendo dentro de um mundo que vive apenas das suas próprias ilusões. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.